Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é a Prova Brasil. No estúdio, Ederson Graneto entrevista a professora Sandra Acosta, da PUC de São Paulo, sobre a 4ª edição da prova que avalia a qualidade do ensino fundamental. Entre os dias 7 e 18 de novembro deste ano, todas as escolas públicas urbanas e rurais, com pelo menos 20 alunos, deverão participar da 4ª edição da Prova Brasil, que é uma avaliação da qualidade do ensino fundamental a partir de testes padronizados e também de questionários socioeconômicos. A prova é feita a cada 2 anos pelo Ministério da Educação para medir os conhecimentos em português e matemática dos alunos do 5º e do 9º ano do ensino fundamental. E a gente vai entender agora melhor a importância da Prova Brasil com a professora Sandra Acosta, que é da PUC de São Paulo e também da Universidade Federal de São Carlos, é isso? Mas só que de Sorocaba. É isso, de Sorocaba. Isso. Você é uma especialista em avaliação, tá certo? Sim. Então, conta pra gente qual é a importância de se ter um instrumento como esse para avaliar a qualidade das escolas, porque ele mede a qualidade das escolas, né? Do ensino que é dado nas escolas, perfeito, é isso. Na verdade, a Prova Brasil ela é um elemento bastante complexo, porque ela traz uma série de novidades, né? Ela está no seu 4º momento, ela veio se aperfeiçoando, vamos dizer assim, justamente para ela sair do rol da ideia de vamos avaliar a escola. Nós não estamos avaliando a escola, nós estamos avaliando um contexto muito maior, né, do que se possa entender sobre a escola e não só a sala de aula, porque um ledo engano é imaginar que a Prova Brasil ela possa medir a questão apenas do desempenho do aluno. Né? Quando você usa a questão do desempenho do aluno, não está ali, de certa forma, procurando culpados, né? Sobre se foram bem ou se foram mal, os alunos é o problema. E, por um tempo, eles se julgou muito erroneamente culpar os alunos pelos fracassos. Tá. E que depois passou para os professores isso, e de agora nós temos uma nova ideia de que o estado de trabalho de uma escola é um trabalho que depende de muita gente. Depende do diretor, depende dos professores, depende do coordenador, depende do supervisor da escola, depende do secretário da educação, depende do ministro. A Prova Brasil, hoje ela é capaz, né, de trazer discussões sobre essa complexidade, porque ela mesmo é bastante simples. Ela aplica a prova, os resultados vêm de matemática e de língua portuguesa, só que esses resultados trazem ele mesmo muito pouco. O que ele traz? O que ele traz para você como proposta de o que está acontecendo? Apenas uma fotografia, né, do que estaria daquele momento da escola. Porém, o que se faz com os resultados é a grande proposta que eu acho que está por trás do trabalho da Prova Brasil. Tá. Né? Enquanto se usar o trabalho da Prova Brasil simplesmente para medir o que os alunos sabem e são capazes de fazer, isso empobrece, isso enfraquece. Enquanto o uso desses resultados se propõe a pensar, bom, a realidade é essa, o que eu vou fazer daqui para frente? Né? Como eu posso melhorar esses resultados? Né? Que metas eu tenho para alcançar? Né? Por que determinadas escolas que tenham determinadas características possam ser espaços mais bem-sucedidos do que outras? E aí, de certa forma, por que a gente não pode aprender com essas outras escolas? Então, né? Se eu estou numa escola, eu tenho acesso aos dados da outra escola, eu posso fazer uma comparação, uma escola da mesma região, de regiões diferentes, eu posso, eu dentro da escola, usar isso como uma ferramenta e falar assim, por que aquela escola, por que eu não consegui um desempenho semelhante àquela escola? E não, eu diria para você, isso é extremamente avançado, né? Eu acho que os dados hoje são pouquíssimos usados, pouquíssimos, eles são públicos. Se você, enquanto cidadão, quiser saber sobre uma escola, você vai lá, acessa, coloca o nome e encontra todos os resultados. A quantidade de acesso a esse material é baixíssimo. Eu até vou ficar muito contente o dia em que uma escola, né, conseguir, depois que olhar bem os seus dados, conseguir fazer esse tipo de relação e entrar em contato com outras escolas, trocar ideias. Isso seria tudo de bom. Eu diria que é um processo que vem se desenvolvendo e que o primeiro passo, eu diria que nós poderíamos dizer, é que ainda os resultados precisam ser explorados pela própria escola. Quer dizer que falta a escola usar isso aqui. Falta a escola usar.
Né? A escola, é bastante difícil você encontrar o quê? Uma escola que já esteja operando com esses dados. Né? Operando com os dados é o quê? É utilizando os resultados para tomar decisão naquilo que ela vai fazer, seja em relação à língua portuguesa, seja em relação à língua Esses à dados matemática. são de classe a classe, quer dizer, ela tem o retrato dela inteira. Fidedigno. Quer dizer, na verdade, este foi o grande salto, né? A diferença, vamos dizer assim, do que você tinha antes de 2005, que era uma prova que não chamava Prova Brasil, se chamava SAEB. O SAEB é uma estrutura, é um sistema de avaliação. É muito interessante que, se você procurar na literatura, ele está escrito assim: sistema de avaliação da educação básica, ele é constituído por duas provas, né? A ANRESC, que é a Prova Brasil, e a ANEB, que é a prova, o antigo SAEB. Antes de ter a Prova Brasil, você tinha o quê? Um trabalho amostral, né? Então, você tinha uma fotografia do Brasil, né, da educação, tirada de uma forma amostral. Isso era bom ou isso é ruim? Na avaliação não tem isso, depende. Não existe maniqueísmo na avaliação. Tá. Naquele momento, quando ele estava sendo construído, eu vou chamar historicamente, vou pôr o marco de 95, porque em 95 é que a gente conseguiu dar ao SAEB um salto na sua escolha de um modelo estatístico que deu condição para o SAEB usar dados comparativos para você poder acompanhar numa trajetória linear, uma trajetória longitudinal, esse histórico dessa fotografia. Mas o SAEB é anterior a 95. Há dados que ele é bem antes final da década de 80, começo da década de 90. Mas, enfim, eu vou pegar 95. Em 95... Que é quando mudou a metodologia. Em 95, naquele momento, esta informação de escola a escola não era importante. Era necessário tirar uma fotografia do Brasil. Passado até 2005, você então vai ter quantos anos aí? 10 anos. 10 anos. Em 10 anos se criou, assim, a necessidade do quê? De trazer informação não só num panorama macro, mas num panorama micro, se a gente pode chamar de micro uma escola. Dá para usar os dados anteriores para você ter uma série histórica? Não... Continua sendo, você consegue fazer a série histórica Brasil. Mesmo que os 10 anos anteriores tenham sido amostrais? Mesmo, na verdade, os dados da Prova Brasil, eles estão muito mais sofisticados, muito mais detalhados. Claro. Então, eu consigo tirar deles, ou qualquer informação amostral tem um número menor. Então, na verdade, esses dados continuam sendo muito bem cuidados para que você não perca esse panorama histórico. Isso, para nós, pesquisadores, isso é um elemento fundamental. Antes da década de 90, se você quisesse informações sobre a educação no Brasil, você tinha muita dificuldade para encontrar. Então, este panorama histórico, que leva tempo para ser construído, ele foi construído a partir desses dados. Então, você falou que tem 4 edições da forma como ela está, tá certo? E que ele foi evoluindo, que a forma de se fazer estatisticamente foi evoluindo. Esses dados, eles se dão essa série histórica, apesar de terem mudado ao longo do tempo? Continua exatamente a mesma maneira de ser coletado. Ele é idêntico. Ele continua com a teoria de resposta ao item, que ela é uma teoria que ela vai exigir uma complexidade na elaboração dessas provas, na composição desses cadernos de prova, na aplicação. O rigor deste trabalho continua o mesmo de 95. Isso deu um caráter de construção de conhecimento, porque você construir este conhecimento demorou um tempo. Sim. E a Prova Brasil continuou com esse conhecimento. E agora ela foi se aprimorando, ela vai se aperfeiçoando. Uma coisa que na década anterior que não dava para que você pudesse olhar os resultados da escola, hoje você tem. Hoje, com a condição de você olhar escola por escola, você tem mais condição da sociedade a acompanhar o que está acontecendo na sua escola. Quer dizer, dá para um pai usar esse dado? Por exemplo, entrar na internet e usar esse dado? Como é que ele pode fazer? Não só dá para ele acompanhar o próprio desempenho da escola, não é? O que está acontecendo, mas ele pode sim
escolher uma escola, nós estávamos conversando sobre isso, o fato do deslocamento, a possibilidade, às vezes, de uma escolha entre duas escolas que estão próximas no mesmo bairro, ele pode matricular aqui ou ali. E este fato, esta necessidade, essa possibilidade de eu escolher uma escola que tem bons dados, faz com que esta escola tenha uma imagem valorizada. E esta imagem valorizada vai pesar diretamente como variável, entre parênteses, de sucesso no desempenho desse menino, desse trabalho na escola. Então, na verdade, acompanhar o desenvolvimento da escola acaba sendo não só um dever do Estado, mas também um direito do cidadão, que eu, como mãe de filhos, preciso saber o que está acontecendo. Quer dizer, eu escolhi essa escola por determinado motivo. Então, isto nós não tínhamos no SAEB. Hoje, com a Prova Brasil, você tem. Bom, essas notas, né? Você falou que é a tal da teoria da resposta ao item, né? Que é uma nota que vai, acho que até 500. De 0 a 500. De 0 a 500, né? Chegar lá, onde que a gente deve chegar com essas notas? Até que, qual é o nível ideal de notas? Nós estamos longe dele? Eu diria para você que eu não sei te responder esta questão. Tá. Eu diria que o que nós temos hoje é um panorama com bastante empobrecido, vamos dizer, em relação a esses conteúdos de português e matemática. Então, é sobre eles que nós estamos falando. Eu não posso te dizer que as escolas estão empobrecidas, porque o currículo é muito maior, muito maior do que as duas disciplinas. Né? Isso tem que ficar muito claro. Né? O que nós temos é um recorte muito estreito do currículo, língua portuguesa e matemática, até porque o número de descritores que são vistos em português e matemática também são estreitos, porque a única competência que você está medindo aí é leitura e resolução de problema. Português é muito maior do que leitura. Então, mesmo dentro de cada um desses, você tem um estreito. Então, você veja que a avaliação, ela dá sentido a alguns detalhes para medir aí, vamos dizer assim, um pouco da temperatura de como está acontecendo as questões de língua portuguesa e matemática nessas duas competências. Então, nós estamos falando sobre isso, por isso que eu estou localizando bem. É bacana. Quando, então, você está... Bom, e mesmo desse trato pequenininho, como é que nós estamos? Eu acho que a gente precisa melhorar. E aí sim, nesse extrato pequenininho, eu diria, nós precisamos ter maiores investimentos em língua portuguesa e matemática. Isso não quer dizer que vamos fazer agora todas as escolas investirem com o quê? O pedacinho do português e o pedacinho da matemática. E não corre esse risco? Corre o risco e tem outros riscos piores. Eu diria para você, por exemplo, que diretores de escola, coordenadores, professores, enfim, tem, de alguma forma, interferido diretamente, ele tem se empenhado, né, a fazer com que os alunos estudem ou aprendam determinadas coisas para o desempenho da prova, o que é uma pena, não é? Porque, enquanto ele gasta energia fazendo, ele poderia organizar a escola dele para coisas muito maiores, muito melhores e que dariam muito mais resultado do que fazer com que os alunos tenham treinamento para a prova com itens objetivos, ou que ele fique bolando que os alunos que não são bons alunos não vão participar da prova. E você não acredita, mas você sabe que no ENAD, que é um outro tipo de avaliação, que é a avaliação do ensino superior, a gente tem notícias e eles são sempre feitos, o público é sempre feito com os concluintes. Há algumas escolas, universidades eu não diria, eu acho que faculdades que eles retêm o aluno um ano antes para que só passe para o último ano, que seria o ano da avaliação, os melhores alunos. Então, você veja que o sujeito gasta tempo bolando isso, ao tempo que ele poderia gastar a mesma energia produzindo atividades mais interessantes. Então, quer dizer, a gente tem um risco aí de um certo falseamento. Eu diria muito pequeno. Né? Entre o que a Prova Brasil pode produzir e o que produz, e esses elementos que, de certa forma, são intervenientes de uma maneira negativa, eu acho que ela é muito pequena. O fato é que nós podemos melhorar em muito elementos da língua portuguesa e da matemática. Tem um espaço aí para que a gente invista na formação dos professores, numa compreensão melhor do que é esse papel da escola, na sua construção dos seus sujeitos, quer dizer, qual é o papel do diretor?
né? Eu estava contando para você, eu gostei muito do PNE, agora, desse novo Plano Nacional, que ele tem uma meta, que ele fala, ele toca na questão da direção, do diretor de escola. Por quê? Porque o diretor hoje é um papel muito importante. Eu diria que é realmente algo que vai fazer a diferença quando esse diretor, né, tiver a concepção de escola como um elemento, o desempenho do aluno como fazendo parte das suas preocupações. Tá certo. Professora, obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV. O tempo acabou. Para professor é curto, né? Mas é bastante tempo. Obrigado. Ok. Até a próxima vez. A gente faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é a temática indígena na escola. No estúdio, Éderson Graneto conversa com a pesquisadora Ana Pinhon, da Universidade Complutense de Madrid, sobre como a escola trata a imagem do índio. A professora Ana Pinhon acaba de lançar um livro sobre o assunto. É um livro que ela escreveu juntamente com o professor Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Esse livro aqui, vou mostrar ele, chama-se A Temática Indígena na Escola, Subsídios para os Professores, né? Então, Ana, eu queria começar perguntando para você, por que você se interessa por essa temática indígena? Pedro Paulo Funari, que é um professor da Unicamp, junto comigo, fizemos um livro direcionado aos professores de ensino fundamental e ensino médio para as escolas públicas brasileiras. Nós detectamos que existem certas lacunas nos conhecimentos assimilados pelos alunos. Mas você detectou isso nos alunos, e não nos professores. A sua pesquisa se deu com os alunos. Certo. Mas percebemos as lacunas nos dois. Tá legal. Inicialmente, nós pesquisamos os alunos, aplicamos um questionário, nós entendemos e selecionamos aspectos que reconstituiriam a história indígena. Explico. Para falar da história de um povo, ele tem que ter uma idade, uma época de existência, um local de ocupação, umas características de sua cultura material, certo? E nós tentamos averiguar se os alunos conheciam esses marcadores. Entendi. Que são os que permitem relatar uma história. Uma história. Se você vai falar a história do Brasil, você tem que dizer a partir de 1500, chegaram os portugueses, não é isso? Exatamente. E aí, o que você descobriu? Nós descobrimos o seguinte, que os alunos têm sérios problemas para manejar o conceito de profundidade temporal. Eles entendem que o Brasil surgiu em 1500. Surgiu, do nada, em 1500. E que os índios também chegaram em 1500. Entendi. A maior parte dos alunos, não só os que estão iniciando o ensino fundamental. É uma constatação interessante. Não é verdade? É verdade, bastante interessante. E aí, onde é que você identificou o problema no professor? Veja, no professor nós identificamos o problema na medida em que analisamos o seu currículo universitário. Ou seja, a ausência de uma disciplina, de uma matéria dentro das universidades que seja específica sobre a pré-história brasileira. A pré-história brasileira. Isso, mas pré-história brasileira é a história indígena. Bom, então, e como é que você resolve? Você fez essa pesquisa com alunos e professores, você descobriu que falta nos professores essa pré-história brasileira, né? Essa pré-história na sua formação universitária. Na formação universitária. E o que você recomenda aqui no livro? Você dá umas dicas, você fala sobre a pré-história, é isso? Sim, exatamente. Nós dividimos o livro, ele está dividido em 6 capítulos, mas em 2 metodologias diferentes, 2 partes metodológicas diferentes. A primeira, nós reunimos informações que entendemos que são fundamentais que os professores tenham. Entendi. Para que possam ensinar. Você não pode ensinar alguma coisa que você não sabe. Então, essa primeira parte, nós recolhemos essas informações e deixamos registradas essas informações. Na segunda parte, nós expomos as ausências e as carências dos alunos. Entendi. Então, uma vez que o professor usa o livro, ele tem como atacar essa carência do aluno. Se o aluno, por exemplo, como
nós perguntamos onde viviam os índios quando chegaram os portugueses. Eles disseram, na costa. Viviam na costa brasileira. Tá. E perguntamos, e hoje onde vive? Ah, no Amazonas. Ou seja, só há índios no Brasil. Na floresta. Na floresta. Não, acho que na cabeça é isso, né? A ideia é essa. Em princípio, falar de dizer, uma criança tem essa ideia vai ser superada. Não, não vai. Ela permanece. Ela permanece. E ela está até no professor, porque ele não recebe uma informação contrária a essa. Eu vou dar um dado, dar um dado que vários institutos de pesquisas, inclusive internacionais, fizeram aqui sobre o Brasil. É a questão de que livros as pessoas possuem, as famílias brasileiras possuem em suas casas. E o livro de maior presença é o livro didático. 75% das famílias brasileiras, os únicos livros que possuem são livros didáticos. Das crianças. Das crianças. Ela não recebe outra informação cientificamente essa informação é válida, importantíssima, né? Claro, É importantíssima. que lhe permita questionar e superar uma imagem que era infantil. Tá. E que mais? Que outra distorção que você encontrou nas crianças? Nós, na pesquisa, nós pedimos às crianças que dissessem nomes de tribos indígenas. Nomes não só de tribos, porque às vezes os povos podem estar divididos em várias tribos, não é correto? Uma mesma nação dividida em várias tribos. Pedimos que nos dissessem nomes de etnias, de grupos indígenas. E as crianças de 3, e as crianças não sabiam dizer. Nomes de 3 etnias indígenas? Não sabiam dizer. Não sabiam dizer. Mas é que você fez essa pesquisa com criança de que faixa etária? Todas as faixas? Não, nós fizemos a pesquisa essencialmente com crianças que iniciavam o que é chamado agora em nível fundamental e os que estavam saindo do nível fundamental, entrando no ensino médio. Sim. Então, é aquele conhecimento que você tem de primeira e o conhecimento com o qual você sai da escola. Depois de 6 anos estudando e depois de 6 anos tendo a matéria de história no teu currículo. Com a mesma dificuldade. Assistindo, depois você sai com a mesma lacuna de informação. Tem alguma forma específica de tratar o assunto? Você acha que tem alguma maneira de tratar o assunto? Você acha que não? Que ele deve ser tratado na aula de história, tem que ter uma cadeira específica para isso, ou não? Veja bem, a sua pergunta é muito interessante, porque, por um lado, se houvesse uma cadeira específica, estaríamos isolando a história indígena da história brasileira. Uhum. E é essa perspectiva que nós tentamos tirar da mente das pessoas. Os indígenas pertencem à sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem que reconhecer que brasileiro, há muitas formas de ser brasileiro, e o indígena é brasileiro. E na aula de História do Brasil, essa aula tem que começar contando a história dos índios que viviam aqui. Dos povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus. Mas com a perspectiva de história, que significa a perspectiva temporal. E a ausência de datas, porque nós fizemos não só esse estudo empírico da informação assimilada, mas também da informação transmitida. E essa informação transmitida se faz essencialmente, como eu falei, pelo livro didático. E que é também o subsídio principal do professor. Porque na carência de uma disciplina que lhe forme, o que ele usa é um material que está disponível e que foi, inclusive, aprovado e selecionado pelo Ministério através do PNLD. Entendi. Então, ele escolhe um livro didático. Esse livro didático diz 2 páginas sobre os indígenas e depois começa a história da colonização. É um desequilíbrio muito grande. Se nós considerarmos que os indígenas chegaram aqui há 50 mil anos atrás. Eu estudei isso no primário. Por que isso sumiu do livro didático? Por que isso sumiu da escola? Você foi atrás dessa informação, não? Sim, fomos, e além de que por períodos. Quando nós temos um verdadeiro mercado editorial didático aqui no Brasil, é a partir do século XX. Início do século XX,
o indígena está dentro dessa história do Brasil. Por exemplo, Osório Duque Estrada, que é, aliás, autor do hino nacional brasileiro, ele, no seu livro, ele recolhe material indígena, nomes de tribos indígenas, nomes de personagens indígenas, e esse livro foi editado em 1911. Nessa época, o indígena era parte da nação, porque era também um elemento étnico que dava uma característica e uma identidade ao Brasil como país. E nós precisávamos, naquela época, disso. De uma afirmação como povo. Uma afirmação como povo, como nação, Entendi. E ter um elemento que nos diferenciasse de outros elementos. Tanto é assim que na Semana de Arte Moderna, temos o movimento antropofágico. Isso aqui. Exatamente. E é a época que surge, por exemplo, a questão do patrimônio. Se fala pela primeira vez em patrimônio indígena. Exatamente. E aí, ao longo do século XX, essa história do índio foi saindo dos livros, é isso? Sim, por períodos. Na época Vargas, ele não saiu, ele se diluiu, ele se fundiu com a etnia negra e a etnia branca. Então surgiu aquele mito muito conhecido e nos livros didáticos seria representado por Hélio Viana, por exemplo, também, porque manteve isso até os anos 54. Você lê um livro e dizia assim: o povo brasileiro é a mistura harmônica do negro com o índio, com o branco. Isso. E você diz, puxa, que harmonia. Um era escravizado, entendeu? Era coisificado, era vendido, era apanhado. O outro estava sendo exterminado, entendeu? E está surgindo o brasileiro. Sim. E aí, a partir da década de 50, mudou? Mudou. Houve outra vez um resgate da imagem do indígena. Tá. E na década de 70, o indígena não era um tema de história, era um tema de segurança nacional. E a partir da década de 70 que ele sumiu, então? Ele sumiu nos livros didáticos, na década de 70 ele some. E até hoje ele não foi recuperado? Hoje em dia ele foi recuperado dentro de um movimento ideológico estendido, que é o conceito de politicamente correto. Sim. Então, quase que por obrigação, os livros têm que falar da etnia indígena. Entendi. Só que, desculpe, que ao falar da etnia indígena, eles não o fazem resgatando essa história indígena, fazem exibindo dados isolados, que é o que gera essa deficiência de assimilação no aluno. Então está aqui a dica, né? Temática indígena na escola. Obrigado, Ana Pinhon, pela sua presença aqui. Prazer é meu. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.